amadíssima que acompanha o nosso podcast Ascendentes. Hoje o nosso tema é saúde. Empreendedora, nós precisamos equilibrar todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes parecemos até um equilibrista segurando vários pratos. Família, saúde, empreendedorismo, presença digital, finanças e tem hora que a nossa saúde sofre as consequências. Mas já parou para pensar que sem saúde nós não conseguimos fazer nenhuma outra área da nossa vida? Então, hoje eu estou aqui com muita alegria recebendo a doutora Uli, que é dentista, especializada em sono, olha que coisa preciosa, odontologia do sono, e também é ortodontista que cuida aí dos nossos sorrisos. E eu quero convidar agora a própria doutora Uli para falar um pouquinho quem ela é, né, essa mulher por trás aí da odontologia, um pouquinho da sua vida pessoal, contar o que você anda fazendo, quais são seus projetos. Se apresente para quem ainda não te conhece, doutora Uli. Oi, tudo bem? Renata, é um prazer estar aqui com você, né? Estar nesse podcast. Já vieram tantas mulheres maravilhosas, né? A Fernanda, a Lohane, a Caroline de finanças, né? Super importante. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né? Tão importante que é a nossa saúde. Então, eu sou a doutora Uli, sou dentista, estou na área do sono, sou ortodontista também. Hoje eu sou casada, tenho um filhinho, né, de 3 anos. Uma fofura lá, um maritaquinho, né? Acompanha ela no Instagram. Ele aparece muito. Ele aparece muito, tem todo um movimento aí com o filhote. Eu falo que eles gostam mais deles. Parece que nem o Pietro apareceu hoje. O Pietro é sucesso. Né? É sucesso. Então, eu estou aí na odontologia tem 10 anos de formada e a ortodontia é meu carro-chefe, né, que eu adoro transformar sorrisos, já transformei muitos, né, graças a Deus, então meus pacientes aí super satisfeitos e veio aí para me diferenciar um pouco e minha paixão que está agora, né, eu acho que passou um pouquinho da orto, é a odontologia do sono, né, que é uma área maravilhosa que eu estou transformando vidas de pessoas. Já transformo na ortodontia, mas essa é diferente. Eu consigo olhar para um paciente diferente, entender melhor ele, né? Ver que aquilo ali tá mudando a vida dele completamente. Que o sono, a saúde, é essencial na vida aí de todo mundo. É um assunto apaixonante. Sim. Mesmo. E o sono, gente, 1/3 da nossa vida é o sono, é em cima de uma cama, né? Então, se uma noite mal dormida reflete em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa produtividade, em tudo. Nós vamos falar sobre essa questão do sono já. Mas eu quero saber também como que você faz para equilibrar todas essas áreas. Você é mãe do Pietro, de 3 anos, que demanda muita energia. E eu te considero, Uli, uma pessoa muito equilibrada. Eu acompanho você, né, no Instagram, você tem o seu momento devocional todos os dias de manhã, você tem o seu tempo de trabalho, você transforma vidas e ao mesmo tempo você se mantém. Você nem parece que tem 10 anos de formada para começar, né? Parece uma garota, né? Então, você transmite mesmo esse equilíbrio e esta saúde. Como que você faz para manter esse equilíbrio? Tem alguma receitinha, algum segredinho? Como que você equilibra tudo isto? Então, eu acho que receita, né, não tem. A gente vai aprendendo, né, a lidar. Porque antes de não ter filho era uma vida, né, quando você tem um filho é outra. Muda né? tudo. Então, as prioridades mudam. Então, eu estou aprendendo a ser empreendedora, né? Eu falo assim, que antes eu não me via, hoje eu me vejo. Porque quando a gente forma, né? A gente não aprende a vender, a gente não aprende a estar
à frente, a gente não aprende que a gente somos não aprende a uma fazer empresa. podcast. Podcast, a gravar vídeo, a se posicionar, né? A gente aprende ali a fazer, né? A sentar no mocho ali e fazer. Então, é um desafio. Eu acho que todo dia a gente equilibrar mãe, casa, marido, né? Família e a empresa, né? Os meus pacientes. Hoje eu coloco muito Deus, né, na minha frente. O meu propósito é que ele faça a vontade dele, não a minha. Eu acho que eu aprendi isso na força, assim, na marra, né? Porque antes a gente pensa que é só na força do braço que a gente consegue tudo. Então teve uma época que eu dei uma decaída de querer abraçar. Eu falo assim que, até igual a Michelle fala, ser Mulher Maravilha. E não somos. Então a gente tem que ver que um dia a gente vai estar 10% em uma coisa, 20% em outra. Às vezes a gente dá 90% no trabalho e volta ali a dar um pouco na família. Tira o trabalho, chegou em casa, é família. Então a gente equilibrar mesmo a nossa vida dessa forma. Mas assim, é uma luta diária, porque você sempre quer fazer tudo e pegar ali e falar assim, eu consigo. Não, mas a gente não consegue, né? A gente sabe equilibrar, né? E fazer, mas conseguir falar, eu consigo, não. Eu acho que a gente... É isso mesmo. Né? Eu achei interessante que você colocou assim, determinadas épocas da vida, a gente está mais focada no trabalho, então você está depositando ali 60%, 30%, e isso é muito interessante, você que está assistindo, entender isto, porque você não precisa estar dando exatamente 20, 20, 20, 20 Sim. em todas as áreas da sua vida, porque aí eu acho meio impossível mesmo. Né? Então é entender e permitir, se permitir de repente numa determinada fase que você está dando um gás no trabalho, naquela fase você está dando ali 60% do seu tempo focado no trabalho e tá tudo bem, não precisa sentir aquela culpa, aquele peso, parece que mãe já nasce culpada, né? Pode falar. Eu falo que eu era muito culpada, né? Eu sempre quis muito ser só mãe, tipo assim, o Pietro é só meu. E isso eu não tenho vergonha de falar, porque a gente vai amadurecendo e tudo, mas como eu crio ele sem televisão, sem doce, né? Às vezes eu sou até criticada, né, por isso, e eu falo que não, é o jeito que eu vou criar ele e pronto. Então isso às vezes consumia muito, eu falava assim, eu queria ser muito mãe. Entendi. Né? Então eu aprendi a delegar, né, a falar assim, agora pode ir fazer isso, vai ficar com alguém. Então eu queria, às vezes, muito ele pra mim. E não é assim, né, filho? Não é assim. É de Deus, né? Eu acho que não é do mundo, não. Eu ouvi essa frase. Eu não concordo com ela. Eu guardo pra mim que filho é de Deus, né? Isso. Não é do mundo, o filho a gente cria pra gente. Até eu acho que foi a Camila Vieira que falou essa frase que um dia eu ouvi. O filho é meu, mas eu criei ele para Deus, não para o mundo, né? Exato. Então a gente tenta ter uma rotina, criar do jeito que a gente acha que tá certo, né? Mas assim, com as melhores das intenções, mas assim, com muito amor. Então hoje eu aprendi a delegar. Então hoje eu não tento fazer tudo. Hoje é marketing, eu não faço. Então eu já arrumo alguém que faz para já me ajudar, porque não tem como. É casa. Não gosto. Meu marido já sabe. Somos duas. Ele sabe. Eu também sabe. Não gosto. Mas eu faço alguma coisa ou outra, mas vai lá me ajudante 15 dias me ajudar, porque eu não consigo manter, né? Então, prioridades e fases, né? Então, a gente saber delegar aquilo, né? E nos conhecer, né, Renata? Porque eu acho que a gente... Autoconhecimento é vida, né? Até onde vão seus limites, sim, até onde você pode ir e até onde você necessita delegar, porque como eu falo sempre aqui nesse podcast, quem não delega não cresce. Não cresce, né? É verdade. E outro ponto também que você falou que eu achei interessante foi vencer desafios, que na faculdade, por exemplo, nós não aprendemos todas as áreas do empreendedorismo, nós precisamos buscar.
Outra qualidade que eu vejo em você, doutora Uli, já convivendo há um tempo, né? Estamos caminhando juntas no Mastermind, é o seu coração ensinável. Nem todo mundo tem essa característica. Um coração ensinável que se coloca sempre na condição de aprendiz. E isso faz com que você cresça muito. Eu já vi o seu crescimento, eu sei que você é uma pessoa tímida, né? Que você tem dificuldades em falar em público, e olha só, hoje você está aqui gravando um podcast com toda a desenvoltura, né? Então eu sei que isso foi desafiador para você. Como você entende essa necessidade de estar sempre na condição de aprendiz? Eu acho que a gente tem que estar disposta a aprender, porque a gente não sabe tudo, né? E sempre tentar melhorar, porque, igual você falou, né? Eu sou tímida, né? Mas eu acho, com o aprendizado, eu acho que eu fui rotulada como isso, né? Eu acho que as crenças aí me levaram a crer que eu era assim, né? Às vezes eu não sou tão comunicativa, né? Às vezes a pessoa gosta mais de conversar, mas as pessoas às vezes rotulam a gente desde criança, né? Como isso, e a gente vai aprendendo a vencer. E hoje... Você não aceitou essa palavra? Hoje eu não estou aceitando. Eu falo assim, gente, mas eu não sou assim. Eu acho que eu posso ser melhor, porque quando eu converso com uma pessoa, por exemplo, a minha irmã ou meu marido, eu converso. Eu falo assim, por que eu não posso um podcast, uma palestra, né? Ser do jeito que eu sou com eles. Então eu acho que são traumas que vamos curando, e eu estou nesse processo. Eu acho que todo mundo nunca para, né? Esse processo de cura. Sempre a gente tem que buscar a cura e evoluir. Então eu vou buscando ali sempre melhorar. E eu melhorei muito, né? Eu falo que eu tô muito feliz com a evolução que eu tive. Então eu acho que tá no podcast, às vezes até no Mastermind lá, que eu vou fazer minha apresentação, né? E eu tô falando melhor, tendo mais confiança, me conhecendo, né? Porque eu acho que eu não tinha esse autoconhecimento, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. A gente se conhecer e a gente saber que a gente é capaz, né? Isso. E acreditar mesmo no meu crescimento, igual empresário, né? Ser empreendedor. Eu não vim de uma família de empreendedor, então eu não faço ideia o que era isso. Eu não fazia ideia. E ainda não faço, porque eu tô no caminho. Acho que vai aprendendo. Então, meus pais eram militares, então não tenho que aprender. Meu pai tem um pouquinho, que hoje ele é corretor, então ele sabe mexer. Mas assim, não vim aprendendo isso, né? Não cresci vendo isso. Então, eu acho que é um desafio e a gente vai aprendendo. E eu preciso, né? Muito porque bem. A gente tem que tratar como empresa, né? Exato. E eu aprendi isso, CPF, CNPJ. Exatamente. Né? Nós somos empresárias. Empresários. E você falou algumas palavras também, e eu quero dizer para você aí que está assistindo esse podcast, eu sempre falo 3 palavras que nós precisamos delas para ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Nem estou falando só de trabalho neste momento, porque aqui a gente visa ascender em todas as áreas da nossa vida. Né? Então a primeira delas é conhecimento, e quando eu digo conhecimento é de uma forma bem ampla, não só da sua área técnica, mas hoje uma empresária ela tem que entender o mínimo de marketing, de gestão com pessoas, de gestão financeira, ok. Segunda palavra é resiliência. A resiliência ela é mais profunda do que a persistência. A persistência é você fazer até dar certo. A resiliência é você fazer até dar certo, mesmo tendo altos e baixos, mesmo tendo que se reinventar no caminho, mesmo tendo que construir o seu paraquedas em plena queda livre. Isso é empreender. E a terceira palavra é fé, né? Fé em você. E eu enxerguei isso a partir do momento, doutora Uli, que você entendeu
que ter fé em você é fundamental, acreditar no seu potencial e ser o seu melhor cliente, ser o seu maior motivador, ser o seu melhor incentivador, você cresce. Sabe o que acontece? Às vezes, nós dependemos o tempo todo de motivações externas. Eu dependo da Renata estar sempre me motivando. Eu dependo de um mastermind. Eu dependo de um terceiro. Eu dependo da família. Não, nós precisamos nos automotivar. Sermos a nossa mola propulsora para que a gente enxergue o nosso potencial e siga, caminhando por essas veredas do empreendedorismo que não são fáceis, nós sabemos, mas nós temos essa capacidade. E se a gente não acredita, no nosso potencial, quem que vai, Quem Renata? que vai? Exatamente. Eu acho que ninguém. Então, se eu não acredito em mim, falo assim, ninguém vai falar assim, vamos, cresce. Então, a gente tem que partir de nós mesmos, de querer crescer, de falar assim, eu consigo, e de ter fé. Exato. Verdade. E agora, pegando esse gancho, da mesma forma que se eu não acreditar em mim, ninguém vai, quando eu também não cuido da minha saúde, ninguém cuida por mim. A sua saúde é responsabilidade sua. Ninguém vai cuidar da nossa saúde por nós. Ninguém vai controlar a nossa alimentação por nós. Você pode ter um nutrólogo, um nutricionista, ele vai te orientar, mas quem cuida é você. Você pode ir na melhor endocrinologista, cuidar. Eu, no caso, estou fazendo aí as minhas reposições hormonais, estávamos conversando sobre isso agora há pouco, mas quem tem que tomar a iniciativa sou eu. E a mesma coisa, o seu limite, o seu sono, o seu descanso, o seu momento precioso, você é responsável pelo seu sono. E agora, entrando nesse assunto que é a sua especialidade, doutora Uli, quais são os sintomas para a pessoa identificar ali que ela está precisando de uma profissional como você, da odontologia do sono, para ela ligar o start? Nossa, estou precisando de ajuda nesta área do sono. É igual você disse, a pessoa tem que querer, E é a autorresponsabilidade que vem, Então, aí, o sono é essencial, a saúde, o cuidado. E hoje a gente tem nessa área da odontologia do sono a apneia, do sono, que é uma... como eu vou falar? É uma patologia? Isso. Uma doença? É uma doença que vem associada ali, Então, os sinais, Sinais. Ronco, sonolência diurna, cansaço, você dorme uma noite inteira ali, mas não tem um sono reparado. Você fala assim, eu dormi a noite inteira, mas parece que eu não dormi nada. Acorda desmotivado, Aumento de peso. Eu já ouvi falar de quem não dorme não emagrece. Não emagrece. É verdade isso? É verdade. Eu falo que tem que olhar no contexto, Não só isso, mas avaliar a pessoa. O que eu gosto muito da odontologia do sono é isso, porque eu não trabalho sozinha, Não é só eu e o paciente, eu preciso de um apoio ali, de um... É multidisciplinar. Eu preciso de um médico do sono, eu preciso de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, de um cardiologista... Todos trabalhando em conjunto, porque é a saúde. Eu não cuido do coração. Então, eu tenho que ter alguém que cuide para mim tratar. Se a pessoa tem uma doença cardíaca, eu não vou interferir. Então, eu tenho que ter o apoio do médico para indicar, para aquela doença melhorar, para a gente ter um trabalho. Então, eu falo assim, a autorresponsabilidade do paciente procurar, porque ele tem que saber que ele não tá bem. E o sinal maior desses é o ronco, que hoje é eu falo que é a chacota, que o pessoal fala assim, roncar é normal. Roncar é normal, só não é comum. Entendo.
Errei, né? Errei. É comum, mas não é normal. Até falei errado, desculpa. Então, a gente tem que olhar, porque se tá roncando é porque tá tendo alguma coisa errada ali. O seu organismo, o seu corpo tá falando assim, ó, tem alguma coisa diferente, vamos procurar? Né? E para as pessoas entenderem que eu acho assim, por exemplo, a pessoa, dia que bebeu um pouquinho mais, é pior, né? Tem aquele ronquinho ali, mas um ronco diário, né? Um ronco que atrapalha ali o seu sono, e esse ronco é bem preocupante. Sim, né? Tem o ronco primário, né? Que é só o ronco, e tem um ronco que leva à apneia, né? Que acompanha a apneia. Então, a apneia ela é uma doença progressiva. Então, se você, às vezes, tem uma apneia leve, ela não vai ficar só leve. Explica pra eles o que é a apneia, ficar sem respirar. Porque muita pessoa fala assim, o ronco é normal, pode roncar, não tem importância. Mas o ronco associado à apneia é perigoso. Por quê? O que é a apneia? Muitas pessoas não sabem, né, o que é a apneia. A apneia é a obstrução da via aérea, onde você tem uma pausa respiratória ali e para de respirar. A apneia é considerada apneia a 10 segundos. Então, você tem a parada de 10 segundos e volta, né? Então, são paradas durante a noite que acontece. Eu falo que é igual quando você está tomando água de canudinho, você dobra aquele canudinho e não passa água. Aí, quando você volta ele ao normal, ele não passa? É a mesma coisa. Né? Quando você dobra ali, não tem a passagem de água. Ali também não tem a passagem de ar e você tem a apneia. Então, tem pessoas que têm 1 minuto de apneia. Misericórdia. Pensa você tendo 1 minuto de apneia. E não é só uma, são várias, né? Eu falo que, então, é uma coisa muito preocupante que a pessoa... Então, às vezes, seu marido ou até mesmo a mulher parou de respirar e volta. É aquele despertar, porque o cérebro fala assim... Vamos acordar, ele mesmo te leva a despertar. E aí você acorda e fica acordando a noite toda. Fica acordando. Tem pacientes, né, que relatam nem ver. Tem pessoas que não têm apneia, mas não acordam. Tem pessoas que já... E eles sempre voltam a dormir. Então, aquilo ali costuma ser normal, né? Porque acontece sempre, então é normal. Passa a fazer parte e aí da a pessoa, rotina. Isso. Então, aí tem a apneia, né, durante a noite, aí acorda cansado, estressado, porque não dormiu. Teve apneia, levantou muito, às vezes a pessoa levanta muito para ir no banheiro, quem tem apneia costuma ser também. Então, pacientes aí que entram em tratamento, a primeira coisa que eles relatam, parei de levantar. Pra ir. Nossa, e eles acham o máximo, porque o tanto que é desconfortante você levantar toda hora. Nem que seja 3 vezes na noite, isso já te atrapalha, né? E tem pessoa que já levanta e custa voltar a dormir. Aí vem a insônia junto também, né? Então tem, assim, é uma doença que tem que ser tratada. Porque é grave. Eu assim, de forma leiga, estou imaginando que isto também, você viver com essa sobrecarga durante a apneia, isso deve demandar muita energia do seu organismo, né? Então, estou imaginando aqui, você deve estar ali o tempo todo demandando funções que não eram para ser demandadas ali durante o sono. Isso faz sentido? Pega um lugar mais que o outro, né? Porque você vai suprir ali, né? Uma parte, né? Cada um faz uma parte. Então, você vai estar sobrecarregando o coração. Por exemplo, quem tem problema cardíaco. Não é que quem tem apneia, mas a apneia pode piorar. Você tendo. Às vezes, você tratando às vezes, a pessoa nem tem problema cardíaco e com apneia, tem apneia e leva a desenvolver. Começa a desenvolver. E com você estabilizar aquela apneia, o seu problema cardíaco melhora, né? É igual quando você quer, não tô emagrecendo. Não tô emagrecendo, mas você dorme. Quanto tempo você dorme? Você tem um sono reparador? O que é o sono reparador? O sono reparador é você dormir
O certo é você acordar sem despertador, né? Ah, sim. Certo? Interessante. É você se levantar, dormi, acordei a hora que o corpo quis. Esse é o certo. Mas a gente sabe que a rotina do dia a dia é cansativa e não tem como. Todo mundo, eu acho que usa o despertador hoje, né? Então, o que é o sono bom? É você dormir e acordar bem. Você fala assim, nossa, eu dormi uma noite boa. E durante a semana, de segunda a sexta, eu durmo 22 e acordo 7. Uhum. E naquele final de semana, que é o que faz, hoje eu vou dormir até mais tarde, é você ter 2 horas só de diferença. Por exemplo, dormi, acordei 7, vou acordar 9. Se você começar a acordar 10, 11, é porque você não está tendo um sono reparador. Porque você está compensando aquele sono que você não teve. Eu sinto que eu faço isso. Durante a semana, então você compensa no final de semana para ter. Isso não é ter um sono. O sono bom é você ter ele de domingo a domingo, é igual você malhar, né? Quando você não malha pouco tempo ali, você adianta você ficar o dia inteiro na academia, não adianta. Então, é de domingo a domingo, você dormindo em um horário e acordando naquele horário. Você me fez lembrar uma frase muito popular, né, em relação ao sono, é que não existe sono atrasado. Aquele sono que ficou para trás, ficou para trás. Não tem como repor aquilo. Faz sentido também essa frase? Não tem como repor, mas vai acumulando, né? Entendi. Então acaba precisando. O seu corpo vai sentir. Eu não vou dormir. Mas aí você não vai estar bem durante o dia. Então, se você vai compensar. O organismo, de alguma forma, vai acumulando aquilo e chega um momento que é a gota d'água. A exaustão. Que você vai ficar cansado. Certo. Nós estamos falando aí de questões patológicas, né, da apneia. Agora vamos falar de pessoas saudáveis, tá? Pessoas saudáveis, como que deve ser o ritual, né? Eu imagino um ritual para que a gente tenha boas noites de sono. Pensando em pessoas saudáveis que querem ter boas noites de sono. Temos hoje a higiene do sono, né? Que todos os meus pacientes, eu falo, você tem uma higiene do sono? E ele, o que é isso? O que é isso? Né? Eu também quero saber. O que é isso? A higiene do sono é você começar a programar o seu sono. A gente não tem a rotina com criança, que eu tinha rotina com criança. Tem até hoje. Uhum. Então, tem horário de comer, de dormir e começa do sono. Quando lá em casa era assim, dava 7 horas, já começava a apagar tudo. Para desestimular o Pietro a dormir. A higiene do sono é a mesma coisa com adulto, só que a gente vai começar essa rotina desde quando você dorme, quando você acorda. Então, se você tem um sono bom, você vai começar a ter uma higiene do sono boa. Você vai tentar ficar menos no celular, você vai consumir menos coisas com cafeína. E isso a partir de que horas? A cafeína, o ideal é até 2 horas da tarde. 2, 4 ali, Não pode passar disso, porque pode alterar, né? Então, você tentar fazer um yoga, relaxar, meditar, você conseguir ter um dia tranquilo, né? E à noite você tomar um chá. É difícil, muito, né? Eu falo, é difícil a gente ter uma rotina, mas apagar, não tirar celular, né? 1 hora antes de dormir, televisão, troca por um livro, vai ler um livro, né? Deita ali, lê um livro, a televisão, a comida. Então, às vezes, a pessoa que às vezes janta muito tarde e às vezes come uma comida muito pesada, ela vai ter uma dificuldade para dormir, porque não fez aquela digestão. Então, jantar aí por volta de 7 e pouco, para você ter um prazo ali até 10 horas, né? Aquilo lá já tenha para fazer digestão e você dormir leve, evitar comida pesada também, né? Porque no período da noite. Porque como macarrão, né? Um macarrão, um risoto muito forte. Final de semana até
que é tranquilo, né? A gente releva pra sair. Hoje mas comidas você fortes... sabe que hoje à noite hoje nós vamos ter tem. uma comidinha, né? Mas aí a gente vai dormir mais tarde também. Isso. E evitar a bebida alcoólica. É porque a pessoa fala, vou tomar um vinhozinho, né, pra relaxar. Às vezes pode sim, até te fazer pegar no sono mais rápido, mas aquele sono seu não vai ser reparador. É mesmo? Não vai ter um sono... Ele te faz sim relaxar, né, mas pra você iniciar um sono ali, porque aí você dorme, né, e você pode perceber que, por exemplo, a pessoa que bebe muito, igual eu ouço muito cerveja. Meu marido bebeu demais, mas ele dormiu, mas roncou até. Porque o álcool é relaxante, né? Muscular, então ele vai te relaxar. Igual um relaxante muscular, para depressão, ansiolítico. Ansiolíticos. Então, todos esses remédios vão te fazer dormir, mas você pode também ter uma apneia. Né? Não impede. Não impede, porque ele vai te relaxar. Que é a apneia, vou explicar ela de novo na questão facial aqui, como que ela funciona. Quando você dorme, você relaxa, né? Quando você relaxa, sua mandíbula, ela mexe, ela desce e obstrui. Aí você tem o ronco. O que é o ronco? Que a maioria fala assim, o ronco é a vibração dos tecidos moles. Então, a língua ali desce, a garganta, o palato, aí vem o ar e vibra. Aí faz o barulho do ronco. Então, é isso, o álcool, os remédios, né? Eles ajudam a relaxar. Então, aquilo ali, você já tá... Já tá pronto. Aí você já tá pronto pra roncar. Então, porque você já relaxou. Já relaxou, então a tendência é você roncar. Porque tá tudo relaxado. E isso aqui aí que vai relaxar mesmo. Aí vem a apneia. Que aí trava e para de respirar. Impede a respiração ali e não respira. Gente, estou aprendendo tanto aqui, né? Umas coisinhas, às vezes são detalhes, né? Que a gente pode ajustar. Doutora Euli, eu tenho que confessar para você que eu gosto de dormir com o barulhinho da televisão. Você vai brigar comigo? Vai, né? Fica no quarto? É. Eu falei, a luz, né? E um pouquinho, né? Coloca um ruído branco. Aí eu coloco lá a televisão, aí vou baixando o volume. Baixando. Mas te atrapalha? Não, aí eu programo ela também para desligar, aí é uns 40 minutos, sabe? Mas aquilo ali, para mim, funciona, assim, para ter... porque eu falo assim, mas tem que ver muito individual, né? O que funciona para você, né? Eu durmo melhor com uma televisão. Não é que eu tenho que ficar vendo, né? Mas é o que vai adequar o paciente, é individual, é igual o tratamento, ele é individual para cada paciente. Então, eu tenho que ver o que o paciente precisa, como que é o hábito, porque o paciente tem que mudar também. Eu coloco o tratamento, né, no caso entrando em tratamento aqui, mas o paciente tem que mudar a sua vida. Igual a gente estava falando de hormônio, não adianta você fazer tudo e não mudar. Não fazer uma atividade, transformação de vida. Fazer uma atividade física. Eu ronco, tenho apneia, mas eu não ando, não faço nada, sou sedentária, não tenho um médico que me auxilia, não tem nada. Então, não vai mudar. Então, não adianta eu te tratar, que aquilo ali não vai melhorar. Precisa ter... voltando lá na primeira frase, você é responsável pela sua saúde. Né? Você tem que tomar as rédeas da sua saúde. Nós, empreendedoras, né? Viaja e é curso, é palestra, é tudo. Às vezes a gente se encontra numa situação de estresse, podendo chegar até num burnout, né? Mas o burnout, de forma geral, é esse esgotamento, né? Quando a gente não consegue enxergar os limites. Você falou aí que a gente percebe, mas eu acho que às vezes a gente não percebe. Esse é o problema. Eu acho que às vezes falta autoconhecimento. Vou dar um exemplo. Eu acho o cúmulo
absurdo, absurdo, uma mulher perceber que tá grávida só na hora de parir. Faz sentido isso, gente? Não. Ela não tem o mínimo autoconhecimento. Não mesmo. Quantas mudanças a gente percebe na gravidez, e você sabia que isso é até comum, as mulheres descobrirem que estão grávidas ali na hora do parto. É muita falta de autoconhecimento, é muita falta de sensibilidade corporal, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar isso. O nosso autoconhecimento, tipo eu falo, né? A gente pega no corpinho, né? Pega aqui no pescoço, sente se você tá tensa. Se conhece, né? Tenha essa percepção, porque eu percebo no meu dia a dia mulheres que não têm essa sensibilidade de entender que ela está no limite. Que ela está tendo ali sintomas, que ela está no limite. E se ela não tomar uma providência, ela vai cair de cama, e aí não tem trabalho, aí não tem marido, aí não tem filho, aí não tem nada, né? É verdade. Se não se conhecer, e a gente, assim, às vezes a gente passa despercebido, né? Mas sempre tem alguma coisinha que faz sinaliza, né? Às vezes você tá mais estressada, às vezes você começa a ficar mais agressiva, né? Às vezes você não fica agressiva com as pessoas de fora, mas fica as de dentro, né? Então, assim, a gente tem que ver, nossa, tá acontecendo alguma coisa, vamos cuidar? Ou às vezes, e também aceitar, eu falo, não é opinião, quando o marido ou a mulher fala, porque igual a pessoa que ronca, quem ronca, tanto faz, tanto fez, ele não tá ouvindo, né? Mas o seu parceiro ali que tá incomodado. Então, eu atendi um paciente esses dias que ele foi lá pra tratar o ronco, porque ele falou assim, minha mulher não tá dormindo. Então, eu vim aqui quem sinalizou foi ela. Pra ela dormir. Aí ele falou assim, ele falou assim, se eu tiver apneia, nem tem importância. Eu melhorando o ronco pra ela dormir, tá ótimo. Olha só, que entendeu? coisa. Porque eu acho que ela tava tão cansada, porque cansa. Evidente. Né? Outra, esse dia também falou que tava tomando remédio pra dormir por causa do ronco do marido. Então ela tava tendo que se automedicar, né? Automedicar assim, tomar medicamento pra dormir, sendo que ela não tinha nada. E ela falou assim, eu não vou fazer isso mais. Então eu vou fazer o tratamento, porque eu estou me prejudicando pra dormir. Sendo que o problema não sou eu, está em mim, né? Igual divórcio. O marido levou a mulher, e são pacientes que falou assim, vai tratar o ronco porque estavam dormindo em quartos separados. Aí nesse caso, a mulher roncava. E não é só homem que ronca, tá? A mulher ronca também. Então a mulher roncava, dormindo em quartos separados e voltaram a dormir. Perde a intimidade, atrapalha no casamento. No casamento, eu falo que é o divórcio do casamento. É a segunda causa maior de divórcio. É o ronco. Misericórdia, eu não sabia disso. É o ronco. Mais uma novidade. Muito. Então, assim, você dorme em quartos separados, então você não conversa, aquele momento ali que era pra ser... de intimidade mesmo. Conversar, intimidade, e você perde. Porque cada um vai pra um quarto, acabou. Vem amanhã. Entendeu? Verdade. Então, assim, vamos nos conhecer e aceitar, né, o que o outro diz também. Às vezes não é só, é chato, né? Mas vamos ouvir, né? Porque às vezes você pode estar melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Que você ama. Que você ama, e você se curando, porque eu falo que é o famoso dormiu e morreu. A apneia. Eu falo que ela dormiu. Sabe aquela pessoa que morreu dormindo? Uhum. Né? Então a gente tem que ter o cuidado. E quando eu falo morreu dormindo, o povo fala assim, não, eu vou fazer. Eu vou procurar. Às vezes tem que assustar, né? Tem que assustar. Tem que assustar. Às vezes tem que dar um sustinho ali pra falar assim, eita, vou mudar mesmo. Né? Vou procurar. Então, meus amados e minhas amadas, estamos caminhando aqui para o final. Tenho certeza que serviu de alerta, né, para muitos de vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque saúde é coisa séria, tá? Foi um prazer, doutora Uli, te receber aqui no nosso podcast Ascendentes. Aqui quem vem ganha presente, né? Eu trouxe para você
o meu livro autografado, Luxo Mudou, porque eu sei que você está sempre em ascensão, sempre querendo buscar conhecimentos, e eu quero seu feedback, tá? Claro, Assim que você meu prazer. ler, tá? Me diga o que você achou, se enriqueceu alguma coisa na sua vida. Quero te pedir que você olhe ali para aquela câmera e deixe uma mensagem final para a nossa audiência, né? Para que as pessoas realmente se alertem que elas são responsáveis pela sua saúde. Eu vou deixar aqui uma mensagem para você que está precisando, né, de mudanças. Tenha responsabilidade, vamos procurar aí nos cuidar, porque saúde é tudo. Saúde é o que vai te dar disposição para viver, para ter uma saúde feliz com a sua família, para o seu trabalho. E se cuidar e se autoconhecer, porque o autoconhecimento é essencial. Então eu te proponho aí a buscar esse autoconhecimento e a buscar também a ter autorresponsabilidade em toda a sua vida. Muito obrigada. E é um prazer, Renata, muito obrigada. Igual eu te falo, eu estava até apreensiva, né? Foi ótimo. Então eu só tenho que te agradecer e as palavras lindas que você disse sobre mim, né? Eu fiquei muito feliz e eu te admiro muito. Obrigada. Né? Então, muito, muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade. Que bom. E você aí, amor, que está nos acompanhando, assista aos outros episódios. Nós já falamos sobre presença digital, falamos sobre finanças, falamos sobre a advocacia, né? Sobre a advocacia empresarial, que todos esses assuntos são para te ascender enquanto empresária e enquanto pessoa. Te espero no nosso próximo episódio.